Mateus 28 e 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Vou pegar o verso de número 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, os versos 16 e 17. Assim que, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E você diga amém. E toma o seu assento, daqui a pouco eu vou estar chamando aqui os nossos irmãos que desceram as águas, agora não são mais candidatos, a não ser candidatos para o céu. Mas eu quero rapidamente falar aqui desses dois textos, rapidinho. Primeiramente, nós encontramos em Mateus 28, quando Jesus, ele aparece para os seus discípulos, dando-lhes uma ordem imperativa. A ordem imperativa é a mesma que está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nós precisamos entender que a responsabilidade é de todos nós. Jesus disse, ide por todo mundo, não somente aqui na cidade de Mongaguá, não somente no estado de São Paulo, não somente no Brasil, mas em todo o mundo, em todos os lugares, o ide de Jesus deve ser obedecido. Ide por todo mundo. E aí você prega a palavra conforme Deus te dá o direcionamento. Ele apresenta para os discípulos e ele dá essa ordem. Só que eu gosto da versão e do que Mateus acrescenta, diferentemente de Marcos. Ele diz, no verso 19, ide, ensinai todas as nações. Interessante que primeiro vem o ensinamento, depois o batismo. Tem gente que primeiro batiza, depois vai querer ensinar. Aí as pessoas não aceitam. Tem igreja que faz assim. Tem umas igrejas aí que no último mês do ano batiza a rodo, sem as pessoas saber o que elas estão fazendo. E depois quer ensiná-las. Elas não vão aceitar. Jesus disse, ide, ensinai. Primeiro vem o ensino, depois o batismo. Tem gente fazendo tudo ao contrário. Por isso que as pessoas entram na água um pecador seco e sai da água um pecador molhado. E você não vê nenhuma transformação. E Paulo diz que aquele que passou por esse processo do novo nascimento, as coisas velhas já ficaram para trás. Ele é um novo homem, ela é uma nova mulher. Houve uma transformação. Então, segundo o que Jesus disse e Mateus deixou registrado, ide, ensinai todas as nações, batizando-as. E aí, no momento, quando fala batizando-as, está falando no momento do batismo. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acabou? Não. O aprendizado continua. No verso de número 20 diz, ensinando-as a guardar. Ah, sim, creu em Jesus Cristo. A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Por quê? Será. Porque tudo vai depender se ele vai guardar tudo aquilo que ele
ouviu da palavra. E aí vai se concretizar o que Jesus disse em Mateus, capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, quem crê e for batizado e perseverar até o fim, será salvo. Não é uma vez batizado, uma vez salvo, salvo para sempre. Tem muitas igrejas que pregam isso. Nananina não. Tem que perseverar até o fim. Por isso que o verso de número 20 diz: ensinando-as a guardar todas as coisas. Não é só algumas da Bíblia. Todas as coisas que vos tenho mandado. E aí ele diz: e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus fala de ir e pregar o evangelho. Agora Paulo fala da vivência. Quando ele aborda o ministério da reconciliação, e a igreja precisa entender isso, será que estamos entendendo o propósito da igreja hoje, irmão? Por quê? A igreja não é para você vir, sentar e receber de Deus. Não. Isso não é ser igreja. Igreja é para você vir, receber o treinamento e você se equipar espiritualmente para você, assim como Jesus teve misericórdia de você, agora você ter misericórdia de outras pessoas e pregar para elas o evangelho que você recebeu. Então, igreja não é para você vir para sentar e receber. Igreja é para você vir para sentar e receber, sim, o treinamento para você sair daqui um discípulo de Cristo, um pregador do evangelho. Eu não entendo, hoje no Brasil nós temos aí mais de 60 milhões de evangélicos. Se você fazer as contas, não dá para entender o Brasil num caos que está vivendo hoje, uma economia toda esbagaçada. Cadê o poder da igreja? Você vê hoje aí as políticas que se faz necessário hoje para as pessoas menos favorecidas, elas não acontecem. Por quê? Porque a igreja não se levantou para fazer a diferença. Mais de 60 milhões de evangélicos. Fazendo as contas aí, 220 milhões, irmão, daria mais ou menos cada 10, 3 crentes. Fazendo as contas aí, olha, a cada 10 pessoas tem 3 evangélicos. Será que esses 3 evangélicos não têm poder de persuasão, de influenciar? Mas olha para cá, a igreja está tão tapada espiritualmente que ao invés de influenciar, ela está sendo influenciada. Ao invés de persuadir, ela está sendo persuadida. E não está exercendo o seu papel. Porque a cada 10 pessoas no Brasil, 3 são evangélicos. 3 não conseguem influenciar. Mais 7. Não consegue, irmão. Isso é já pensou a pobreza espiritual? Eu estava vendo e falei, pelo amor de Deus. Mas por quê? Porque as pessoas vêm para a igreja e elas dizem, agora eu vou sentar, eu vou receber. Não, é hora de você trabalhar. É hora de você fazer diferença. Olha o que Paulo diz no verso 16. Ele diz, daqui para frente, a ninguém nós vamos conhecer mais segundo a carne. Ele estava falando aqui do ministério da reconciliação. Você recebeu o evangelho, você nasceu de novo, você foi transformado pelo evangelho e agora você não vai ser reconhecido ou conhecido mais segundo a carne. Ele diz, ninguém mais conheçamos segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, Paulo diz. Mas contudo agora, já não o conhecemos desse modo. Ele estava se referindo do novo homem. Aí ele diz, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Será que a gente é novo mesmo, irmão? Será que é novo mesmo?
Porque tem gente que às vezes 20 anos na igreja ainda não nasceu de novo, não dá para entender. Mas ele diz, ó, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se é novo, irmão, o seu linguajar é novo, o seu modo de vestir é diferente, o seu modo de agir é diferente, o seu modo de tratar as pessoas lá fora é diferente. Você mudou. Por quê? Porque quem está em Cristo, ou aquele que está em Cristo, nova criatura é. E aí você começa a olhar para a Bíblia, os homens que marcaram o Velho Testamento. Você vai ver que Abraão mentiu, mas Abraão não continuou mentindo a vida toda. Você vê que Jonas fugiu de Deus, mas ele não passou a vida toda fugindo. Davi, diz a Bíblia, que adulterou, mas você não vê ele cultivando o seu adultério. Ele buscou o arrependimento e a vida dele mudou. Então, o que me chama a atenção é isso. Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes, mas ele não passou a vida toda negando. Ele falhou, mas houve uma mudança. Mas tem gente, irmão, 20 anos na igreja, mas você às vezes não vê uma transformação. 20 anos na igreja, mas 20 anos mentindo. 20 anos na igreja, mais 20 anos murmurando. 20 anos na igreja, mais 20 anos falando mal da vida alheia, da vida dos outros. 20 anos na igreja e vivendo em desobediência. Cadê a nova vida? Olha o que está escrito, eu finalizo. Assim que, se alguém está em Cristo. Você está vendo que esse versículo está no condicional? Assim que, se alguém está em Cristo. Está no condicional. Porque se ele não estiver em Cristo, ele não vai ter a sua vida mudada. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Olha aí a garantia. Nova criatura é. As coisas velhas já se passaram. Olha para cá. Se ainda tem coisas velhas na sua vida, é uma evidência que o seu encontro com Jesus não foi genuíno, não foi verdadeiro. Porque quando a pessoa se entrega para Cristo, de todo o seu coração, a vida desta pessoa é mudada radicalmente. Eu digo por mim, irmão, o meu encontro com Jesus foi tão verdadeiro e contundente, que ninguém nunca precisou de me aconselhar a respeito dos caminhos do Senhor. Nunca perdi culto a vida toda, eu não perco culto. E eu nunca dei esse trabalho para os meus pastores. Nunca perdi culto, pastor. Eu nunca perdi culto. Eu não sei o que é perder um culto de Santa Ceia. Eu nunca perdi um culto de Santa Ceia. Eu nunca perdi um culto. Olha, sabe, não dá para entender. Então, eu não estou dizendo que você precisa ser eu, porque jamais você vai conseguir ser eu. E jamais eu vou conseguir ser você. Porque para mim ser algumas pessoas, de repente, para mim ser eu quero te aceitar Jesus de novo. Eu quero aceitar o Senhor de novo. Porque eu quero nascer diferente na fé. Eu quero nascer diferente na fé. Esse negócio de vir na igreja, ficar conversando, eu não quero, Senhor. Esse negócio de vir na igreja e eu não ter um momento de dobrar o joelho para falar com o Senhor, eu não quero, Senhor. Então, se eu fosse algumas pessoas, se eu tivesse essa oportunidade, pastor, eu ia aceitar Jesus de novo. Ia começar tudo de novo. Então, você está sendo uma nova criatura? Se você está, você vai viver algo novo. Tudo se fez novo. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Olha para cá, Jesus fala de uma parábola, é uma parábola. Ele diz que não pode se colocar remendo novo em pano velho, ou em vestido, ou em veste velha. Não dá para pegar o novo e colocar no velho. Por quê? Porque o novo vai fazer o velho romper. E a roupa vai aparecer rasgada. Então,
Hoje você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas já ficaram lá para trás. Homem velho, a mentira, a calúnia, o engano, o adultério, tudo de coisa errada ficou lá para trás. Agora você vai viver o novo de Deus na sua vida. Quantos entenderam essa palavra?